Bom, gente, eu vou. No último vídeo eu olhei e não estava aparecendo o PowerPoint, né? Agora eu creio que consegui colocá-lo, tá? Bom, então, como eu falei, quais os atributos profissionais necessários para uma boa prática fisioterapêutica, né? Então, coloquei aqui alguns atributos que eu creio que vocês devem ter respondido, né? Um deles, que eu acho fundamental, uma boa comunicação. O fisioterapeuta ele tem que saber se comunicar muito bem, né? Tanto na sua fala, né? Tem que estar compatível com o nível sociocultural do paciente. Então, não adianta se eu pegar para atender um paciente de um nível sociocultural baixo, fazer perguntas muito elaboradas, com muitos termos técnicos, o paciente não vai compreender. Eu tenho que sempre me comunicar de forma que seja claro para o paciente. Então, por exemplo, eu posso perguntar para o paciente se ele está tendo uma constipação intestinal. Talvez ele não entenda. Tem que falar do seu João, você teve prisão de ventre, teve dificuldade para fazer cocô? Eu tenho que ser bem clara, né, no que eu vou me expressar e me fazer ser entendida pelo paciente. Então, a gente pode atender pacientes de vários níveis socioculturais. Eu posso atender pacientes que têm um grau de instrução excelente, posso atender uma pessoa muito carente. Então, eu preciso me comunicar de acordo com o nível do paciente, tá? Outra questão é de expectativas, de percepções, né, de orientações, tudo isso eu preciso ter uma boa comunicação. Se o paciente perguntar, eu ser clara em responder de forma transparente, né? E às vezes é muito comum na entrevista você perguntar uma coisa, o paciente contar uma história e demorar muito para rodear e não chegar na resposta que você perguntou. Então, você tem que tomar cuidado para não cortar o paciente, tá? Eu tive várias experiências de atender junto com os estagiários, de observar os estagiários atendendo, e posso relatar algumas coisas que aconteceram. Então, por exemplo, a fisioterapeuta a estagiária perguntou para o paciente, o senhor fuma, né? O senhor costuma fumar? Aí o paciente, olha, um senhor idoso, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro, lá tinha uma escola de samba, ele começou ia contar a história, né, de como ele começou a fumar. E aí a menina cortou, o senhor fuma ou não fuma cigarro? Então, assim, a gente não pode ser grossa desse jeito com o paciente, né? Às vezes você precisa realmente intervir na fala do paciente. Não, seu fulano, sim, que interessante, né? Mas então o senhor fuma, certo? Saber conduzir de forma com educação, com cortesia, trazendo o paciente para a resposta adequada. Até porque, às vezes, você tem 1 hora para avaliar o paciente, e se você for deixar o paciente ampliar muito os stories, contar muita história, você não vai conseguir atingir o alvo, que é as respostas que você precisa saber, tá? Mas tudo isso com muita educação, com muita cortesia, sem cortar o paciente, sem interromper de forma brusca, tá? Outro atributo importante é a paciência, principalmente se é idoso, se é criança, às vezes você está perguntando, o paciente tem uma baixa cognição, às vezes um idoso tem uma baixa acuidade auditiva, ele não está entendendo, você tem que falar de forma mais clara, mais alta, né? Tudo isso para que haja uma boa comunicação. Paciência também, para no sentido de não ser grossa, não ser estúpida, não cortar o paciente, né? A sua expressão facial, a sua expressão corporal, ela também fala muito, né? A parte vocal, ela é apenas, as palavras correspondem apenas de 5 a 10% da nossa comunicação. 90 a 95% da comunicação, ela é corporal e ela é não verbal, tá? Então, às vezes, posso falar a mesma palavra, dependendo, a mesma frase, dependendo da forma que eu falo,
vocês vão me entender de uma forma, vocês vão me entender de outra forma. Se eu estiver dando aula e o Joãozinho lá estiver no celular, e aí eu falar assim, João, dá para desligar esse celular fazendo favor? É uma coisa. Eu falar assim, João, dá para você desligar o celular, por favor? É outra coisa. Então, a expressão facial, né, diz muito. Às vezes você está dando aula, tá o aluno assim, ó, caído, olhando assim. Você está vendo o que ele está falando com você? Que ele está desinteressado, que ele está desmotivado, que ele não está entendendo, não está interessado no que você está dizendo, que ele não está conectado, né, ao que você está dizendo, né? Então, a forma que a gente fala com o paciente também. Se o paciente chegar lá, olha, doutora, o médico me mandou aqui porque eu estou com uma dor na coluna muito grande, ele falou que eu preciso fazer fisioterapia. Aí você, o que é que ele falou mais? E essa dor é aonde? Há quanto tempo que está doendo? Daí você... Então, a sua expressão facial, ela fala muito sobre quem você é, sobre o interesse que você está tendo em relação a esse paciente. Agora, se o paciente chegar lá, certo, então o médico mandou você aqui, diz para mim uma coisa, aonde que é essa dor? Localiza para mim a dor. Ah, certo. Há quanto tempo você está tendo essa dor, fulano de tal? Seu João? Ah, tá. E essa dor, ela aumenta quando você movimenta ou ela aumenta quando você está parado? Fala para mim. Então, o interesse no seu paciente vai se sentir mais assistido, ele vai ter mais segurança com você no seu atendimento, ele vai sentir que ele está sendo correspondido, né? Então, tudo isso é muito importante, são aspectos, assim, da comunicação que pouco as pessoas se falam, pouco se fala sobre isso. Eu tenho certeza que alguém aqui um dia já foi no médico e se sentiu muito mal, né? Às vezes até o médico medicou certo, deu o remédio correto, você melhorou daquela resfriada, daquela doença que você estava, só que você não gostou porque você sentiu que o médico não olhava nos seus olhos quando falava com você, estava apenas de cabeça baixa escrevendo, né? Demonstrava cansaço, desinteresse, né? Não tocou em você, não examinou você. Então, isso é comunicação. Às vezes ele pode ser um ótimo médico, tecnicamente ter resolvido o seu problema, mas você não vai falar bem dele, você não vai indicar ele para outra pessoa. Olha, vai no médico tal, porque ele é bom. Não. Então, hoje, esses atributos profissionais, eles são tão importantes quanto os demais, né, atributos, que é o saber clínico. Então, o saber clínico, ele é importante para resolver problemas, né, mas não é só o saber clínico, né, é preciso toda uma forma de se comunicar, de se portar, né, de conhecer o seu paciente, demonstrar um profissionalismo, demonstrar segurança, tá bom? Então, assim, a avaliação fisioterapêutica, é o eixo mestre da ação fisioterapêutica, né? Como que você vai elaborar um plano de tratamento adequado, né? Quais exercícios você vai elencar, qual equipamento você vai utilizar, se você vai utilizar um TNS, um laser, se você vai utilizar um exercício X, W ou Y, se você não tem uma boa avaliação, se você não sabe que tipo de condição de saúde o paciente tem, né? Então, é importante para avaliação que a gente tenha um bom banco de dados, né? Que a gente tenha uma boa ficha de avaliação, que a gente possa armazenar esses dados num software ou que seja num prontuário, né? Que você possa ter esses dados de fácil acesso quando você sempre precisar. Quando você for reavaliar o paciente, você tem esses dados para comparar. Olha, o paciente não conseguia levantar o braço acima de 90 graus. Agora ele levanta até 180 graus. Então, poxa, então você melhorou, né? Então, ter formas de você documentar, até mesmo o registro fotográfico, ele é importante para que você possa documentar. Então, o paciente está com edema, você comparar, lógico que os critérios da fotografia tem que ter um padrão, né, de registro fotográfico, tem que ter fundo, escuro, tem que ter a mesma, não pode tirar uma foto de longe, uma de perto, porque não dá para comparar, né? Tem que estar o paciente tem que estar na mesma postura,
para o antes e depois. Então, assim, tem alguns detalhes, né? Mas o registro fotográfico, ele é importante, o registro dos sintomas do paciente, e pode ser avaliado até por meio de alguns tipos de questionário, né, de qualidade de vida, tá? Em relação à postura profissional, de novo, eu vou citar algumas coisas que são muito importantes, né? Primeiro, atender com hora marcada e com o menor tempo possível de espera. Isso é muito importante, né? Quem gosta de ir ao fisioterapeuta, marcar com você 3 horas e ser atendido às 4, né? Oferecer um espaço de atendimento confortável e que preserve a privacidade. Então, por exemplo, você vai conversar um assunto ali íntimo ou que doença, gente, sempre tem inconveniência, a pessoa vai falar assim, olha, tem essa dor me prejudica quando eu vou ao banheiro, essa dor me prejudica quando eu vou caminhar. Vai falar de coisas constrangedoras, né? E aí você tem uma parede que dá para ouvir tudo que você fala ali dentro daquela sala ali fora, ou pessoas que passam ali o tempo todo, ou pessoas que entram e saem o tempo todo. Então, você não tem um ambiente que preserve a privacidade do paciente para ele poder se abrir com você e falar o que está incomodando, né? Falar com clareza, sem timidez, sem vergonha, né? Sem a vergonha do constrangimento. Então, outra coisa que é muito importante, que se mudou bastante durante o tempo, é tratar o paciente pelo nome. Antes, o paciente era muito comum, assim, dentro dos hospitais, ser tratado por um número, né, de leito. Eu ia falar com o médico, doutor fulano, olha, o paciente do leito 3, leito C3, né, tá assim, tá assado. Então, não, hoje você tem que tratar o paciente pelo nome, paciente Maria dos Santos, paciente João de tal, né, olhar o doente enquanto conversa com ele, né, parece uma coisa tão simples, mas ainda hoje às vezes os profissionais de saúde evitam, né, esse contato olho a olho, né, tentar ouvir mais do que falar, então ter uma escuta qualificada, então você saber ouvir, né, não é saber ouvir e desligar o off, colocar no off e ficar, entrar por aqui, sair por aqui, não é isso. Saber ouvir, ele está falando, olha, eu estou sentindo uma dispneia, estou sentindo cansaço, certo, mas quando que você começou a sentir isso? E agora, como que tá? Então, você ouvir e fazer as perguntas no momento certo, né? Ouvir mais do que falar, porque você, na verdade, você tem que coletar as informações do paciente, né? Para que você possa anotar, para que você possa entender, né? E depois você vai dar o seu parecer. Comunicar-se com o paciente nos termos compreensíveis para ele, não para você, tá? Mantendo-os informados sobre os seus problemas e os procedimentos realizados. Então, você vai no hospital, vai atender o paciente à beira do leito, primeira coisa, você vai chegar lá e se apresentar. Olha, dona Maria, eu sou a doutora Ana Beatriz, tá? Eu sou fisioterapeuta, eu vim aqui porque eu vou fazer uma drenagem linfática que está prescrito, porque a senhora está com edema, né, que é um inchaço, chama edema, é um inchaço muito grande nas pernas, tudo bem? Posso fazer? Então, assim, você se apresentar, você se comunicar quem é você, por que você está ali, o que você vai fazer, tá? Então, todo profissional ele tem que se apresentar e explicar o que ele vai fazer, não chegar já funcionando veia, chegar já imobilizando o paciente, mexendo no paciente, ele tem que informar o paciente o que ele vai fazer, tá? Se é coletar um sangue, se fazer uma aspiração, né? Falar sobre o doente com outros profissionais de forma respeitosa e positiva. Então, não tratar assim, aquele paciente lá, aquele velho do leito tal, aquela mulher. Então, assim, nunca tratar o paciente de forma desrespeitosa entre os colegas de profissão. Então, nunca falar, se referir a ele com apelido, tá? Nunca fazer isso. Então, outras coisas que são super importantes, que eu já tinha falado um pouquinho sobre isso anteriormente, que é a empatia, capacidade de se colocar no lugar de outro, de compreender o seu sofrimento, suas angústias, suas dúvidas, sem se confundir com ele. Não é que você está tendo empatia, você vai ficar angustiado como ele está. Não, você tem que se separar. Eu sou eu, ele é ele, mas eu entendo que ele deve estar sofrendo, que ele deve estar se sentindo triste nesse momento, tá? Continência, a capacidade de se conter.
tolerar dentro de si toda a carga de pensamento e sentimentos, tá? Sem revides nem retaliações. Então, eu vou dar um exemplo. O paciente vai no exame lá, mostra uma úlcera, ou uma infestação de carrapato, alguma coisa que seja nojento, ou que seja feio, que seja fétido, né? Um cheiro fétido. Você não vai chegar e, nossa, meu Deus do céu, que nojo. Então, você precisa se conter. Continência é isso, se conter. Ficar com cara de paisagem, né? Tá, você pode observar. Já teve uma aluna que entrou comigo para fazer uma avaliação de uma paciente que tinha vindo, né, encaminhada pelo médico, que ela ia fazer uma cirurgia para suspender o útero, um sling, né? Porque ela tinha uma queda do útero, né? Chama um prolapso. Então, quando ela estava em posição lá ginecológica, eu fui olhar, tinha 2 alunas comigo, pedi para ela fazer uma valsalva, e aí veio, né, o útero assim para fora da vagina, entendeu? E nisso, a aluna que estava comigo, meu Deus, fez aquela cara, assim, sabe? Isso foi extremamente constrangedor. A aluna ganhou 0, né, de postura e ética profissional, porque a gente pode ver muitas coisas, né? Mas a gente não pode expressar esse nojo, esse susto, né, para o paciente, tá bom? Mesma coisa de você, às vezes a gente vai avaliar uma úlcera, né, sacral, paciente lesado medular, na hora que abaixa a fralda, tá aquela escara enorme, aquele buraco, né, com pus, com secreção sanguinolenta, né, você não pode falar, nossa, Deus, ai, não pode, gente, isso chama-se continência, é a postura profissional, tá? Outra coisa, humildade, que é a capacidade de reconhecer suas limitações. Quando você não consegue resolver o problema do paciente, você precisa encaminhar esse paciente para um profissional que você acha que é especializado naquele assunto, né? Falar, olha, tem como você olhar meu paciente, fazer uma avaliação, dar um parecer, o paciente não está melhorando, eu esgotei a minha capacidade, meus recursos, acho que ele precisa de um tratamento mais invasivo, mais efetivo, né? Ou às vezes o paciente, alguém liga, quer que você atenda um paciente de uma área que você não tem domínio. Às vezes você trabalha com ortopedia, o paciente está com a saturação baixa, não é só exercício que ele precisa de uma fisioterapia respiratória mais específica. Então, humildade para reconhecer, não é só o dinheiro que eu quero que ele seja bem atendido por uma pessoa que seja especialista naquilo. Então, encaminhar ele para um profissional da área que ele precisa. Outra coisa é respeito com as diferenças, né? Então, por exemplo, você pode atender um paciente que seja homossexual, transexual, que seja uma mulher que seja trans, né? Então, você não pode fazer a diferença. Então, um paciente que é heterossexual, você vai atender com mais respeito, com mais educação. Um paciente que é, por exemplo, transexual, ou é morador de rua, ou é HIV positivo, você atender ele de qualquer jeito, né, menosprezando, sem avaliar direito, sem interesse, entendeu? Então, isso também é antiético, tá? Então, assim, a gente não pode se investir, né, como sendo um portador de uma verdade moral válida e nossos pacientes vamos desqualificá-los, né? Porque esse paciente é soro positivo, ele não merece um atendimento digno, entendeu? Então, a gente não pode ter essa diferença. Para nós, todos os pacientes têm que ser tratados de forma digna, né? Independente se esse paciente meu A, ele é milionário e o paciente B, ele é do SUS. Não pode ter diferença no meu atendimento, entendeu? Eu preciso atender, estudar o caso dele, tentar recuperá-lo, tentar reabilitá-lo da melhor forma possível, tá? Outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar é sobre a curiosidade, que é estar aberta ao questionamento das próprias hipóteses e hipóteses construídas pelo próprio doente. Então, estar aberto ao raciocínio, estar aberto a ouvir a voz do paciente, às vezes ele tem algo a falar, né?
perguntar. Então, a curiosidade leva você a questionar o paciente, né? O paciente vai falar, por exemplo, eu, eu tenho incontinência urinária. Desde quando você tem? Como que é essa incontinência? Você perde urina como? É no banheiro? É indo ao banheiro? E no sexo? Você perde urina durante o sexo também? Você perde urina quando você corre, quando você caminha? Então, tudo isso é a curiosidade do profissional em relação ao estado de saúde do paciente. Eu não estou falando curiosidade com a vida pessoal do paciente, né? Curiosidade em relação ao agravo de saúde. Se você precisa resolver esse agravo de saúde, você precisa saber como ele acontece, por que ele acontece, onde ele acontece. Só vou terminar essas duas aqui, aí eu já vou parar o vídeo para não ficar muito longo, tá? Capacidade de conotar positivamente. O que significa isso? Conotar positivamente, né? É ressaltar aspectos bons, valorizando o nosso paciente. Então, digamos que o paciente está acamado, está perdendo massa óssea, ele está com dor, ele estava com edema enorme, ele não conseguia andar. Você estava achando que era trombose, fez o exame de ultrassom das veias e está tudo bem, as veias, as artérias estão ótimas. Então, e digamos que você está fazendo atendimento, já melhorou um pouco o edema, mas ele ainda não consegue caminhar. Então ele fala para você, nossa, é difícil ficar velho, né? Não queira ficar velho, ser velho é horrível, porque desde que eu comecei a envelhecer, eu não consigo andar, minhas pernas estão ruins. Aí você fala assim, é verdade, tá ruim mesmo, né? Ser velho é difícil. Você não está conotando positivamente, está conotando negativamente, está sendo mais negativo que ele. Conotar positivamente é fazer você falar assim, olha, seu João, mas olha, veja para o lado bem, pelo menos você não está com trombose, o exame que você fez mostra que não tem nada nas suas pernas, não tem nada grave, né? Esse edema já melhorou um pouco com a fisioterapia, logo você já vai estar andando, logo você já vai estar correndo, né? Brincando assim, né? Não, logo você já vai estar andando. Então, assim, isso você está conotando positivamente, você está levando algo que ele está triste, você está valorizando ele socialmente, né? Você está buscando novos sentidos. Então, antes ele andava, mas agora ele está acamado, né? Então, ele está deprimido, ele está triste. Você vai dar um novo sentido para ele. Olha, pelo menos já melhorou o edema, daqui a pouco o senhor vai estar podendo andar, né? Quando ele começar a andar, você vai falar assim, você viu? Antes o senhor não andava, olha só, nós estamos andando com o andador. Então, que bom, não é? Valorizando pequenas habilidades que ele consegue atingir, tá? E aí a capacidade de comunicação, que eu já falei um pouquinho, né, mas eu reforço aqui, que é essa competência de estabelecer uma comunicação eficaz, né? É uma capacidade de captar nexos comunicativos, de comunicar com as próprias hipóteses, lógico, dentro de ambiente de respeito com as diferenças culturais, né? Essas diferenças culturais muitas vezes separam nós, profissionais de saúde, do paciente, porque o paciente, às vezes, que a gente atende, principalmente ali na clínica escola, no hospital universitário, é um paciente muitas vezes SUS, são 100% SUS, né? Então, tem pessoas classe média? Tem, mas tem pessoas ali que não tem nem o que comer direito, né? Tem pessoas ali que, para pagar o passe para ir para a clínica escola ser tratado pela gente, eles têm que juntar o dinheiro ali, o dinheirinho, entendeu? Então, a gente precisa ter essa noção, né? Que às vezes a gente fala de valores, de festa, e é péssimo isso, porque o paciente fala, meu Deus, né? Que mundo que essa pessoa vive, entendeu? Então a gente precisa entender bem que o mundo que os pacientes vivem é um, e o mundo que às vezes você vive é outro. Se você não souber administrar isso, você acaba passando uma ideia que você é uma pessoa arrogante, que você é uma pessoa negativa, né? Então, assim, a habilidade de perceber, decodificar a comunicação corporal do doente, interagir nesse nível com ele é muito importante, né? Então, por exemplo, uma vez eu atendi um paciente lá na clínica escola que ele tinha incontinência fecal. E na conversa eu percebi que a alimentação dele é muito pobre, né? Não tinha frutas, não tinha legumes, era praticamente arroz que ele comia com farinha, né?
E assim, eu vi isso na entrevista. A aluna que atendeu, avaliou, tal, falou para mim, eu acho que ele precisa de uma psicóloga não, precisa de uma psicóloga e precisa de uma nutricionista, para poder inserir a alimentação dele mais variada, falta frutas, falta legumes, eu acho que ele tinha que trocar o óleo normal de soja por o óleo de canola, um monte de coisas. Eu falei assim, querida, você percebeu que o paciente praticamente ele passa fome? Não é que ele não come isso porque ele não quer, é porque ele não tem condições. A gente não precisa de uma nutricionista, a gente precisa de um assistente social. A gente entrou em contato com o assistente social do município de origem dele, para dizer que ele precisava de uma renda, de uma bolsa, de um LOAS, né, de um benefício social, porque ele não tinha uma alimentação, não é porque ele não tinha não sabia que era bom comer frutas, legumes, que isso iria ajudar a incontinência fecal dele, mas por causa de uma questão social. E o paciente não vai chegar para você e vai falar assim, não, eu passo fome. Você vai perceber no diálogo, na conversa, né, de uma forma que ele se sinta à vontade para ele falar onde que ele mora, que ele está desempregado, que ele perdeu a renda dele, né, então assim, e isso, gente, a gente precisa dar uma abertura para o paciente dizer certas coisas, né? Que são muito pessoais, igual eu falei, coisas muito constrangedoras, tá? Bom, aí tem alguns, para o vídeo não ficar tão longo, vocês vão ler, tá? Nesse texto que eu passei para vocês. Tem um encontro centrado no paciente, um encontro sem entendimento e um encontro rápido, a curto prazo, aquele que o médico ou o fisioterapeuta está com muita pressa, né? Vocês vão ler os 3 e vão também entender, né, um pouquinho a diferença, né, do encontro centrado no paciente, do encontro a curto prazo, que é aquele encontro rápido, ou encontro que é centrado no profissional, quando ele fala centrado apenas nele, na percepção que ele tem dele, os termos técnicos que ele usa, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Então, o vídeo fica muito longo, fica difícil para vocês assistirem, tá? Eu vou encerrar aqui, e aí vocês depois podem estar comentando e dando a sua opinião em relação a esses 3 encontros, tá? Vou abrir um chat, e aí vocês podem dizer lá o que vocês acharam. O que vocês acham de por que, né, que o encontro, a anamnese, a entrevista tem que ser centrada no paciente e não ser centrada em nós, né, profissionais de saúde. Por que tem que ser centrado no paciente? Por que há tantas dificuldades de comunicação entre o profissional de saúde e o paciente? O que está faltando nesse relacionamento, tá bom? Obrigada, um beijo, fiquem com Deus.